Canal Drops, sua dose essencial de informação. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. No máximo, sai daqui. Pro Marinho aqui pra trás. Tá, vem, fica na sala 7h35, ela tem que lisar o Marinho. Ele ficou de pra lá. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui, não fica você aqui, fica. São duas? São duas. Eu fico aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército e já estou colocado aqui de serviço secreto russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela. Maguela. Não. Quer sentar por aqui, João? Quer sentar por aqui? Tá bom. Tudo bem, entra aí, por favor. Senta aí, por favor. Oi, prazer. Tudo bem? Senta aqui. Hoje nós estamos falando. Foi uma honra muito grande nós admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederic, a gente chegou advogado dele. Isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe como que eles fazem. O modo operante. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, ele conseguiu 2 blocos a 1, eu tenho quase certeza que a gente vai manter, o Ministério Público perdeu prazo. Perderam prazo no caso de reclamação, eles inventaram uma reclamação. E perderam prazo, na verdade... Tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora, que todo mundo que deu algum parecer favorável se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram minha vida inteira, só que não encontraram nada, presidente. Vai procurar, não vai achar nada. Graças eu sou da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido o Vitor, Granado, advogado, que é nosso amigo. Nós também não gostamos Eu queria respeitar o sigilo da advogada. Não pode falar. Você é advogado é igual um padre confessionário, não é isso? Presidente, lógico, a gente tem que dar uma prerrogativa do advogado, mas pode mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos. E eu consegui fazer da minha maneira, e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui,
Porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF, ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SIS-COAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram algo, o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados, então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar, e eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava com informação. Não, isso está errado. Dentro de um relatório. Isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é pobre, a gente ficou você não dorme, não? Absolutamente. Eu descobri alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Eu posso dormir no seu e casa, aí, eu sofrendo muita atenção. Aí o que eu descobri? É muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que há 1 mês e meio, né, Sandra? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né, falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER, no COPEI, né, na Corregedoria e na Pesquisa e Inteligência, que são 2, pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente já contou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização,
outros órgãos, não os órgãos da Receita, tá? Mas está falando de especificamente da PT. Mas são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições. Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem entender que não vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte: os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é legal, isso agora, no final do dia, que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Né? Aí veio para a gente, tá no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostro. A pirâmide sobre a vida do Frederico Assef. O que o Riff e o Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? E trazem, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. E trazem. Se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo nada, estou trazendo hoje. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle. Tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou um crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio deles. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master. Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, e por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois
eles vieram com esse riff espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do riff. E na verdade, como é a que gente a consegue investigação do Flávio? Porque é tudo brota o riff. ilícito. Não fiz de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Eu quero um encaminhamento. Não, doutora, porque a gente trabalha assim. Não, a gente trabalha assim não. Como que o riff do Flávio mandou um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. E o Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um riff do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama Apuração Especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama Apuração Especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição e ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam qualquer coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ter um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é a quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, nem que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de... Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas. Eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro. Né, de acessos ilegais e de perseguição e de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República no Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará se não parar.
uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações à lei, que venham a ser identificados pelos danos morais, o Procurador da República falando de dano moral, causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo científico, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da Corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Não pode mais investigar. Aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, achei de novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão, tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba Jaca Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas cenas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados falsos em computador. A sentença dele está aí. A sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do cerco em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos, da família toda do Flávio, deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio. Porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, tá aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele curso, no sentido de que poderia começar a investigação. Os advogados da fila da onça, os deputados, estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. O bom culpado da fila da onça, etc., é o Flávio. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele é presidente da lei. Ele não reclama para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí, tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese que o relator é o Gilmar Mendes é temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não entendi mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai deferir. Não tem como não deferir. Mas eu acho que ele vai deferir. Mas a gente precisa uma apuração especial do cerco para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios às 2/4, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação do e-mail para a Receita, direto do MP com a Receita Federal, sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começar, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem
conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria da Receita Federal dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instalação de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando esse dom judiciais de apuração especial, que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem uma senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso. Não, eu só saio de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Mas pode falar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Entendeu? Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica tudo. Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Isso realmente foi barrada pelo Ministério Público. Eu tenho aqui a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com certeza, exatamente. O que bate em nenhuma novidade. O que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem que Mas não, deixa eu nesse te dizer, momento é isso já foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma unidade ali da questão do RIF. Se você estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. E 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos com uma celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como personalidade em prol do Flávio Bolsonaro, que está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica. Mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá, Marquinhos? Pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto, que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que aí corta. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente só quer a correção. A gente só quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, mais vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário. Nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar.
Não estou querendo ajudar no caminho que tanto que vocês estão no caminho de demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, é para resguardar. Colocar que vai acionar um ministério palaciano para fazer uma provocação com a questão concreta judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a constar? inteligência, já assim, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Receita. A determinação agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a determinação. O ministro Paulo Guedes alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer, porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que você está falando. O presidente que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação. Tira um, o atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é bacana. O Tostes, o que eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... O Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio. No Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez nada. O negócio é o seguinte, se a corregedoria, você mostra para a Corregedoria da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que o sindifisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado pelo Ministério Público. Foi totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco? Isso. Não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam, e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco, e aí a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a Corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, como levou? Essa manifestação do procurador, que foi agora em novembro, em 16 anos de militância, tá? Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas
manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim, olha, isso que vocês estão falando, a União não tem que ser polo ativo nisso, exclui a União. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, então, houve uma são lei que essas pessoas. Foi extinta. Foi extinta. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também O parecer, veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter em questão privada. Não houve grau de recurso? Não. Nem necessário, segundo grau? Até onde eu É um sei. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles inventam todo... Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU é advogado da União? Não, lá de baixo, primeiro instância. Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo... Eu comigo? Fizeram, a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, dos funcionários vereadores. De todo mundo, Só que estão em cima do caso na mesma coisa. Igual, é a mesma coisa, que é o mesmo, meio, sabe, detalhes da vida. O rifle do Frederico que chegou no... Isso aqui é só a boa relação da investigação do Flávio com o Frederico. Investigar o Frederico. Com calma. O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações já no Ministério Público Federal. Tem uma sugestão que a gente protegeu o trabalho correto, vocês não fazer essa vontade, não. Entendeu? Fizeram pirâmide do Fred, com as esposas, as filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. Outra coisa. Vou mudar já, vou ver a investigadora. Olha, aquele lavou dinheiro, recebeu, não fala, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime que instalam um procedimento próprio, que a competência não é do Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado? Tem que estar soltado, inclusive. Investigado por que o Fred? Porque o roubo apareceu rico espontâneo por lavagem de dinheiro na organização criminosa. Você viu hoje? Pagou, mexe para Queiroz, compra dentro do jogo. E fala, vamos pegar o mesmo jogo. Não, essa menina hoje protagonizou, está buscando no Globo.com. O Fred pagou pouco. DOC, dinheiro. Porque tem um risco Transferência bancária do médico. Sim, qualquer Zero. Esse tem foi transferiu. Aí o que acontece? risco aberto, Apareceu um risco de transformação aberta. Porque ele pagou lá, como é que a gente sabe? sabe? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro diz um riff espontâneo. Eles falam que isso é uma movimentação, mas ninguém começa a varrer a vida eu dele. acho. 14 milhões de reais. Isso está no vídeo lá. Deve ser empresa mulher É empresa dele, exatamente. Aí, trouxe de outros Estados Unidos que ele transferiu, está tudo lá. Tem negócio com vários ministérios antes. Não é agora, não é comigo. Inclusive, o meu prefeitamento do meu governo caiu o contrato do governo. Devia aumentar, né? Lógico. Pois é. E isso vem de qualquer forma, ainda que tivesse isso, porque eu não vejo nenhum, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Bolsonaro? Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a seguinte: quando perceber o potencial do presidente seria e saber imediatamente eles estão capturados na época 12 anos ali, inseridos naquele contexto, né? E como a nova bandeira da campanha do presidente vai baixar a corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir nesse caminho construir. E acho que está acontecendo. Olha, presidente, vou falar uma coisa aqui. Que acerto. Eu era uma pessoa séria, uma pessoa firme, um homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Você conversou com ela? Conversei com ela, fui despachar. E contei para ele como é que o julgamento do Flávio se também. Cuidado, eu sabia. De organização eu sabia que era completa. Ele desembargador, foi professor do Flávio, né, do desembargador Paulo. Já está cheio de procedimento
Corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins está ocupado contra ele. Porque um amigo dele foi preso e ele tinha uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele é escritor, escreve livro, fosse ver onde ele que nunca funcionou. Mas sem chegar, quando decidiu a questão do Flávio, o último voto foi o voto que a Meirelles de ofício, que deu um CG ao subiu para a STJ, que o Ara já falou que tem que anular tudo mesmo, já foi despachar. Então, Vocês têm uma informação achei que era procedimento. que identifica essas leis? Ele é doutor. Não existe. Ele pode doutor. Não existe, não tem. E é por isso que eu te digo, sabe quem fez isso aqui? É claro que eu fiz 10 meses da minha vida, eu não gosto de despachar isso. Eu tenho maior carinho, eu falei, olha, eu cara que eu fazer aqui no aluno, eu nunca vi isso na minha vida, isso é uma maldade. Despachar, deu uma foto, uma câmera dele, uma desembargadora, por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal, ser favorável. Eu acho que não. O final de por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, não deu nada. sabe por quê? O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. Essa Globo por trás, ela faz da tudo Polícia isso, Federal parece agora falando do E Rio o Flávio, ele tem a difusão aqui. Ele não foi querido, Essa é a diferença. assim, eu vi as dificuldades que a gente está aqui, mas as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia. Ele é uma profissional. Ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Aí eu não sei o que Olha, Caio que ele fica admirado, ele está em pé ainda. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão passando coisas boas, eu não sei o que eu tô passando pra ele, é real. Eu acho que foi na hora que nada, sem autorização dele. Essa é uma questão muito delicada. Então ele realmente. Eu acho que foi naquele momento. Fica preocupado. A gente precisa Impressionante. de chegar a esse Porque eu sempre digo a todos, eu não quero ser ao resultado da operação especial e da mulher. outra possibilidade de caminho Monta essa comissão. Falta todo mundo na comissão. A gente não pode fazer isso. O vice assumindo, ele já chamou lá, essa pessoa, uma das pessoas, das minhas fontes, depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é mulher, mas ele não tem que disputar. É advogado, a mulher dessas pessoas demitidas. Quem mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma modificação do justiça oficial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. A vida do Flávio é não botar uma pessoa para perseguir, ela não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. Ah, eu vi sim, chamou de juroso. Você conhece o Tribunal de Justiça, você conhece o mundo. Tá. Eu quero, tem problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cara do procurador. Eu vou saber quem você pode colocar para você acertar como que eu posso fazer. Eu já fiz uma vídeo providencial. Porque o Marcelo não tem, que aliás, eu tenho um que eu sugeri que depois já respondeu o processo administrativo. Eles funcionários a gente tem que ter uma político. Ele está tudo bem. Não maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele tem o Flávio do comunismo. Eu já falei tanto, eles são chatos, eu já estudando isso, porque se ele tá, ele é todo certinho, eu acho que ele se manifesta a favor do foro, contra a instituição. Ele acha que o Flávio está bem colocando nas redes sociais. Ele tem que chegar no do Bolsonaro. Já falei para ele. Ele falou, ele está pressionando. Não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, exatamente, então eles precisavam mesmo. Então eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita, o que a gente poderia certamente levar a Luciana essa denúncia, vai colocar toda a informação mais votado para que
que esse ato foi do Ministério. Exatamente. Não, ia ter que essa aí já não sabe isso, trabalho de bolsa, já tem um cara. O Brasil é problema. Mas ele já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair. Tá no Brasil, pode sair. Ele ficou lá um tempo até arquivar, o que eles fizeram. Depois a história que o delegado não tem nome, o delegado não tem nome. Mas eu te passo. Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que aconteceu? Ela fez um pedido de reconsideração. Eu tenho um pedido de reconsideração dela. Todos eu poderia chamar as pessoas que não aprendeu nada na cadeia de droga, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para um e fez isso. Primeiro administrativo se travar com isso. A gente é já mandou 3 advogados deles virem falar comigo. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a ele se esmou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim ele assumiu uma amiga minha, que é desembargadora, que faz um trabalho de assistência. Eu fiquei chocada. Eu fui assessora da Sessão uns 15 anos de minha vida. Eu costumo falar com ele, eu não conheci o cara mais uma assessora, mas eu conheci de deputado. E a gente pode fui lá, eu dei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do presidente. Desfile no gabinete. Eu só tenho 20 horas. Dois caminhos administrativos, judiciais. Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. Vamos lá. É o caso de conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presente. É o caso de conversar com o chefe da Receita. Então, assim. Ele não tem chance dele estar nisso aqui, não, né? Não, o Toches não. Não, mas O Barros é acho que é o secretário da Receita. É sim, é o 02, não é isso? Você não tem é o 01 do Sérgio Canuto. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. Pô, então... Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. Então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim. Com um clique. Olha, com um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Você conversa sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Tem que conversar com ele sozinho. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, você quer que não cometa o crime, e que investigue. Presidente, até o próprio GSI, GSI teria atribuição para isso. Sim. Para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode gerar pessoal, ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas, já defendi alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li. Tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, meu HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, uma quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida, para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Que as filhas, o parente todo trabalha lá. Uma vez teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Tem esse poder? O Mafã? Hoje não. Na verdade, o Marfan, ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando conseguiu foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda, negar o crime e atribuição originária. Quando ele fez esse especial, procedimento de controle administrativo do CNPP, para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor geral. Ou seja, eu infeliz a vida deles, entendeu? Mas não passa nada.
em fevereiro. Dia 27 acaba o prazo, parece que a gente vai conseguir eliminar e vai caçar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância, investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema para a gente. Agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNP, você não sabe como ela é. Entrei. Estava com Mangueiras Melo. Aí eu falei, Flávio, quer falar de cachoeira? Ele falou, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussen faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente cara que manda essa na Procuradoria? Na verdade é o Bussen. O que ele faz? Ele, quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância. Mas por isso é a designação. Dele mesmo. Mas ele explicou por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com tudo. Eu fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. Que idiota que acredita nisso. Ele acha... Impressionante. Ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem doença mental. Eu respeito. Eu respeito. Uma coisa não, tem uma psiquiatra, Ana Guerra Barbosa, ele tem uma falsa percepção. Ele se vê presente. Eu não posso te provar, que minha palavra não é que dele. O ano passado, mesmo ano, encontrei o Vitor, não tinha esse problema, ainda bem pequenininho problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem falou? Não sei para quem seria. O Vitor, né? Olha isso. Ele tem a polícia civil nas mãos. E ele não é chantagem, não. Ele sede de poder. Sede de poder. É. Você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? É. Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Eu montei uma equipe de advogado Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair, tem 50 empresários esperando Tulipa, né? Tulipa. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determinado. Não, que vocês, quem interessa para te resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você opinião? vai viajar amanhã comigo? Não, né? Vai viajar amanhã? Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, Canuto. Qualquer horário. Nosso é 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda ali para começar a tomar cuidado para o que acontece. Isso aqui não pode. Ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bateu no dia até agora, presidente. Eu não dou entrevista. A gente não pode. Eu não falo com o nome, eu só falo com o nome. Deixa eu ver, cara, falar. 2 meses e meio que não falo nem nada. As coisas. A República. Vai encher a boca do cara agora. Presidente, nós vimos isso. É porque dá raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. A gente tem nosso limite. A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo. Eu escuto um negócio desse. Mas para evitar, se eu me ver, no dia do julgamento da Vescop, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São muito bravos. Meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também fez lá. Eles vão me bater. Então, fez a mãe, fez escola de educação física do Exército. Eu estou tentando. José Bonete. Depois tendo palmado no meu, né? Quando eu desci com o Flávio, o microfone estava na Eu minha sou boca. muito amigo dele. Aí ele vai assim, nunca fala. Eu sei. Tem um perfil bem diferente do Fred de voz. O Bonete era filho do Avelange. Bota a cara muita capa, entendeu? Até hoje sensacional. Você sabe o que aconteceu, né? Não falo com o presidente. Até que dia que ele era filho do Avelange, Transferi meu filho. até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão de 1,90m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou... Você não sabia, Tá não. achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao jeitinho, nada. Não tem essa O diabo sabe pra quê, pai. O O que diabo a gente sabe pra fica quê. triste é que não tem esse tipo de conversa aqui. Fica triste, né? Acho que eu mandei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonete foi muito bom jogador de basquete. Eu quero ver se eu passo para É um cara sensacional. mas você achar, então conversar. Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele era muito Não inteligente. entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
Muito amigo. Porque tudo que a gente está falando, vai, eu não quero meu nome no jornal. Eu não quero Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui. Tá? Vocês querem levar e trazer amanhã? Isso. É o único que Não, vocês hoje. têm? Não, temos outro. Acho que tem uma inicial aí também, tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Essa vontade de trabalhar. Tira foto, não, depois você na imprensa. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa. Eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Deu bem. Vamos lá, vamos descer. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem? Vou jantar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está todo mundo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas eu estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, para acertar. Porque na bolsa para construir bem. Que a gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, Mas não pode ser do agente político e ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconsideração, se a gente faz um pedido de reconsideração da demissão do Eduardo, que tem foi baseado nessas que tem toda a prova e que o corregedor da Receita já sentou em cima e ignorou. Imagina só, general, chega toda a prova de crime para ele praticado pelos funcionários da corregedoria e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas isso vamos ver como é que chega ali. Mais complexo. E tem mais. É um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte: além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas. Isso já não foi no conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Olha só, francamente, da geral, da República, vendo esse comportamento isso do explica PDS, também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou, que roubou. Eduardo Paes deve ter roubado um monte. General, secretário de saúde roubou pra cacete. Tem que sair lá imediatamente. A gente fez a relação contra uma das relações contra a todos. Fazendo essa... Pois é. Relação contra a mídia, a oportunidade de dar uma lida contra a saúde. Aí só tem 15 folhas. Viu que o secretário aqui do Banês tem um trabalho de 2 meses pesquisando, tendo contato com os funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema que fatura, ele ignora tudo, demite o cara no mês e meio. Dá uma levantada nessa saúde vergonhosa, ainda foram roubados, que o esquema continua montado.
processo da Você sabe que a gente tem estão adiantando, quem tem para apurar vai acabar prescrevendo, cadência, prescrição, se livrando de provas, já está mostrando diligência, obrigatoriedade de trabalhar. Foca naquele e-mail, como vocês estão trabalhando aqui, vai entrar no controle, né, para os clientes para não ter problema criminal. A gente espelha lá embaixo, produzir o recurso, ocupando o Tem que tomar lá na cara. Não isso não. Procura controle, volta na investigação. Mas eu vou te perguntar, eu vou trazer as informações. Tem pessoas que estão que já não trabalham na Anvisa e que praticam alguma coisa. Imagina eu monitorando isso, na hora que eu acordo, né? A cara que eu durmo, essa pessoa o Ministério Público não paro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido um dos dias. Depois eu vou separar pra causa. Não consigo encontrar, não consigo. Eu vou ter alguma reunião. Eu acho que tem tanto problema na HCE. Teve um diretor da HCE que acontece no governador, de fila dentro da HCE. São questões políticas, ok? Tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que faz o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Vocês chamam de universidade para pessoas chamam de jeito, que eu decano. As maiores coisas que eu não sabia falar com uma louca com meu professor, seu filho é meu bisneto, e por exemplo, no cortejamento, meu avô foi um fiscal, foi ministro da SPM, todos também Vocês já fizeram muito bem, botar isso para ele falar, Obrigada. É uma coisa, uma HCB não é quando eu quero. Tem que uma coisa não esperar sair de férias. E a educação é uma coisa, é didático e merenda escolar são os grandes ralos. Mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cairia pra cima Está disponível, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, pode outro problema. Banca as coisas lá. Vai pro Supremo, então vamos escalar um página. Aí eu atrapalhador do cara. Eu pedi, botei ele de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir da pessoa que vai chegar. Ficou com pena do fato. Isso aí, você quer prejudicar, você não democracia no aluno. Diz que ele era, que no aluno, que ele era, jamais faria isso. Mas não é o que chega pra ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é outro advogado do Flávio, que é um amigo do possível. Quando mudou a composição, da polícia da CIS, vai ter um voto divergente. Então, o nosso o desembargador que diverge passa seu relator. Eu, na composição. E a gente vai vigiar as férias de fundo e tal, beleza, beleza. É quando eu quero, entendeu? E isso brigando com o Fresco. Pelo de população. Mas a gente está no Supremo, a solução é a gente matando arrogantes, prepotentes. Que quis vincular o ministro Supremo à causa disso. É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Não está sabendo construir o caminho. Quem que quis fazer isso tudo? A gente tem que ter três escolas, chegou a quarentena, marcou o julgamento, não quero sustentar. Disse designou a procuradora para sustentar contra o parecer favorável. O caso é igual o caso do Consigo sangue. parecer favorável. Lembra de uma Que a vez Mônica que vota com a parecerista. eles saíram matando Na cada mulher. Vocês vão embora quando? A gente vai embora. Pessoal, mas eu vim pra cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo direto do Brasília? Estou vendo basicamente semana sim, semana não. Quero o presidente sinalizar, com quem vocês vão conversar. É o Canuto, mas acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante você sinalizar. Para falar lá também. Aí conseguimos, eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da Constituição. Eu acho que Onde estão seus celulares? Estão do lado de cá? A minha filha Celular de vocês? estava na recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, Não, você entrou por ali. A gente entrou por aqui? Vocês estavam na casa do Flávio? Na Covid? Não, a gente estava no Bem Hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Vocês deixaram o celular do Estou falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. E o Flávio também tem. Marcos,
Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. Meu pai mandei um abraço para ele, gosto muito dele. Ele também gosta muito do senhor, admira profundamente. Eu fiz curso de educação física, eu era segundo-tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele, gosto muito dele mesmo. E a Recife? Vou acompanhando, Tá legal, tá bom. Amanhã eu vou pra aí. Lembro de viajar. A gente conversa então. Ainda mais, eu faço isso pra ele também. De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vamos me despedir de vocês então. Até mais. Valeu, como vai, tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, vamos já teve? Nem eu. Então vai, então esquece. Ou então a gente já teve nada, né? Nada, né? Não, Não é possível, Não, mas não assim, tem. a gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Mas deve estar aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Eu vou tentar saber na sua Como é que vocês estão? Fizeram pelo térreo? A gente veio pelo térreo, a gente veio de táxi, veio pelo térreo. Ainda pede vista. E a questão do foro dele, você analisava no STF? Porque se ele tivesse de reclamação, só se eles inovarem e tivesse mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só... Tem uma turma ele lá. não perdeu o foro, ele eu acho que trocou. você tem que comentar o distinguish na outra turma. Daí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, mas dá para se atribuir. Para chegar a senador é muito mais difícil. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem um dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. A gente abriu suspeição, representamos contra ele, está respondendo. A impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho, que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lide correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Lá vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja um prazer, tá? Prazer. Já para Covid. Ah, eu dou negativo. Cada vez que eu venho para Brasília, eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Boa, acabou. Canal Drops, sua dose essencial de informação. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações.